Muito bem-vindo ao capítulo 21 de Provérbios. Já vou te dar logo o título. O rei é como um rio. Se você quiser colocar a frase em uma expectativa, em uma esperança, em um objetivo para você buscar, aquele que reina é como um rio. Porque, por exemplo, você pode querer reinar e ainda não ser um rei. Deus ele te convida para ser um rei junto com ele. Deus te convida para você reinar junto com ele. E você pode aplicar essa frase também, essa mensagem no seguinte: o reino de Deus é como um rio. O rei é como um rio, reinar é como um rio, o reino é como um rio. Tá, vamos ver Provérbios. Como correntes de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Deus está dizendo que o rei dele, aquele que reina para o Senhor, esse rei é como águas correntes. O que é águas correntes? Um rio de corredeira. Você tem a nascente e através dessa nascente isso forma um rio, e esse rio o Senhor conduz para onde que ele quer. Todo rio, por mais que percorra caminhos diferentes, ele vai para o mesmo lugar, para o mar aberto. Deus é a fonte das águas, Deus é o Senhor das águas, Deus é a própria água. Inclusive, a água é o elemento físico que simboliza o Espírito. Por isso que Jesus ele foi batizado pela água e pelo Espírito. E depois, o próprio João Batista dizia: o batismo que eu faço, ele não tem tanta importância, mas Jesus há de batizar com o Espírito. Esse batismo tem importância. Então, tudo que tem a ver com a água aponta para o espiritual. Vocês lembram da mulher samaritana? Jesus usou a água como um pretexto, para conversar, mas eu quero pegar a parte mais para frente. Jesus fala assim: se você crê, do seu interior, de dentro de você, vai fluir um rio de águas vivas. É a mesma coisa. Perceba que a mulher, ela não está exercendo um papel geográfico de rei, mas ela está vivendo como um rei. Cristo agora vive nela. O rei de todos os reis vive nela. E o fato dela exercer Jesus na vida dela, ela vai reinar. Em todas as áreas, se quiser e tiver o perfil para isso, é possível. Mas pelo menos naquilo que você foi chamado, você precisa reinar. Você precisa fazer Jesus evidente na sua vida. Entenda que reinar é servir, tá? Quando você reina, você está servindo um número maior de pessoas. Vou te dar um exemplo de reinar e servir. Quem que é a maior pessoa do restaurante, por exemplo? Quem que é a maior pessoa em serviço, que mais serve no restaurante? Quem que você acha que é a pessoa que mais serve no restaurante? É tentador falar que é o garçom, não é? Fala sério. É tentador falar que é o garçom. Eu podia deixar, se tivesse ao vivo eu ia esperar vocês responder, mas como eu estou gravando essa série aqui, eu já vou te entregar logo o ouro. Porque a gente vê o garçom lá para todo lado, sabe? Mas tem gente que serve mais que o garçom. O dono do restaurante, ele serve todo mundo. O dono do restaurante, ele serve o caixa, ele serve o mestre de cozinha, os cozinheiros, ele serve o próprio garçom, ele serve o gerente, ele serve os clientes, ele serve até os fornecedores. Ele está servindo, é um serviço. O fato dele ter coragem de empreender, e provavelmente ele já viveu essas outras funções, provavelmente ele já foi garçom, ele já foi cozinheiro, ou ele pelo menos sabe como a banda toca, entende? Tá entendendo a pegada? Jesus, por mais que ele seja o Senhor, ele quer dar o exemplo em coisas pequenas também, mas ele é o rei, ele é o Senhor. Jesus, ele está servindo os seus discípulos, por mais que os discípulos fazem pequenas tarefas para Jesus, porque ele é o líder, Jesus, antes de tudo, faz por eles. Jesus quer que eles lavem os pés, mas Jesus lava o de cada um. Jesus quer que eles ensinem, mas primeiro Jesus ensina todo mundo, e ensinar é um serviço, capacitar é um serviço. Jesus, ele quer que as pessoas batizem, mas primeiro ele se submete ao batismo,
E aí depois ele fala, agora vão e batizem. Entende como que Jesus, ele convida para servir e ele é o grande rei. Davi, ele serve. E quanto mais ele serve, mais ele reina. Quanto mais ele deixa o rio fluir, mais o Senhor bota água. Olha que interessante. Guarda essa frase aqui, ela merece um bom, tá? Quando você é uma pessoa fluida, que você deixa o rio fluir na sua vida, isso vai tocando vários lugares, isso vai transbordando na vida das pessoas. Agora, quando você retém os seus dons, os seus recursos, os seus talentos, seu conhecimento, quando você retém, você repreende, você prende o negócio, você vira uma represa, entendeu? E aí, esse acúmulo, o fato de você represar o negócio, você se afoga nisso, porque Deus fez para você fluir como um rio. Dentro do deu um boom, merece um boom, então que seja um rio fluido, não seja uma represa. Você vai se afogar em si mesmo. Esse é o boom. Dentro do curso Método Gênesis, tem uma aula lá sobre a fonte. Eu vou dar uma dica para você. A fonte de um rio, ela começa pequena e aí ela vira um rio. Quando você entende isso, lá no curso ensina como que a fonte pequena cresce e rompe os bloqueios. Eu não vou te contar. Se você quiser saber, você vai entrar lá. Entender isso, rompe seus bloqueios. Você vira um rio disruptivo. Você vira um rio fluido. Paga o preço e vai ver lá. Qual que é o ponto? As coisas começam pequeno. As coisas começam pequeno. Tem um videozinho meu da mão que, por exemplo, começa pequeno. Então Deus representa isso aqui, começa pequeno. Guarda isso, na sua mão. Você tem a solução para a sua vida aqui, na sua mão, começa pequeno. Quer que eu dou exemplo? A multiplicação de Jesus. Milhares de peixes e pães, começou grande ou pequeno? Pequeno. O mundo, quando Deus começa a criar, começa grande ou pequeno? Pequeno. O próprio Jesus na terra começa grande ou pequeno? Nascendo, pequeno, bebê, embrião. O ministério de Jesus começa grande ou pequeno? Tudo. As plantas, as árvores, o grão da mostarda, uma semente, pequeno. Então Deus parece pouco, parece pequeno. Só que aí Deus te chama para fazer uma aliança. Aliança. Então, começa pequeno. Só que para crescer, Deus quer fazer uma aliança com você. Para você cumprir seus propósitos, se é um chamado de Deus, só funciona com aliança. Os melhores tesouros é uma aliança. Os cursos que eu estou vendendo para vocês, por exemplo, eu poderia dar, como tem pessoas que eu coloco de graça lá, por razões que são bem claras para mim. Mas quando você entra, você está fazendo uma aliança comigo. Você está me honrando mais. Até um like que você dá aqui é, de certa forma, uma certa aliança. Eu te ensino, você é retribuído com isso, você dá um like. Mas o curso é diferente. Mas é uma aliança. E outras coisas que andam junto comigo, quem participa, por exemplo, dos meus discipulados mais profundo, é porque está junto comigo, a gente anda junto. Eu não cobro. Não cobro. Por quê? As coisas mais preciosas, elas são pela graça, elas não são pagas. Beleza, gera uma aliança. Anda com Deus. Noé andava com Deus. Depois, aqui, começa pequeno, fez uma aliança, foda-se o resto. Foda-se quem te puxa para trás. Foda-se quem fica te atrapalhando. Fala o não com as pessoas. Quer ter um shape legal? Foda-se as comidas que te prejudicam. Foda-se a preguiça. Quer prosperar financeiramente? Foda-se, cara. Você ter uma vida avarenta, você ficar cheio de inveja das pessoas, você ser improdutivo, você ter uma mentalidade que não sabe empreender, sem sabedoria, foda-se. Tá vendo? Aí depois você precisa abençoar o próximo.
Você precisa aprender com o próximo. Você precisa ensinar para o próximo. Você precisa vender para o próximo. Você precisa servir o próximo. É o próximo, é o próximo. Por isso que Jesus fala, ama o próximo. Esteja junto com o próximo. Gera valor na vida do próximo. Cura o próximo. Abençoa o próximo, é o próximo. Quando você faz isso, fica positivo. O resultado é positivo. Você faz o bem. Você tem um desfrute. Você tem a bênção. Você tem um amor. Tá ok? Pegou? Eu acho que valeu, hein? Se você gostou da mãozinha, mete uma mãozinha pra mim no comentário assim, ó. Peguei a mãozinha e põe a mãozinha assim, ó. Peguei a chave da mãozinha. Aí você faz esse exercício e aplica. Tá na palma da sua mão. É como um rio, cara. É como um rio. Já tá bom, né? Mas eu vou pegar um segundo versículo aqui. Todo caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Eu acho que eu já falei isso numa aula aí, tá? Eu acho que eu já compartilhei sobre o princípio da PNL, programação neurolinguística, né? Tudo que uma pessoa faz dentro da sua programação, aos próprios olhos dela, ela acha que é bom, por isso que ela faz, entendeu? Então, Deus está avaliando os corações, é além da programação mental. E o que é a importância de ser nos corações? A importância de ser nos corações é se isso é puro ou não, se isso é santo ou não, porque corações é onde estão as coisas espirituais. Eu vou te dar um exemplo. Davi, ele come um pão que era direcionado somente aos sacerdotes, em um dia que não poderia comer. Então, ele está fazendo coisas que aos próprios olhos dele está certo, só que aos olhos de outras pessoas está errado. Inclusive o próprio profeta que estava com o pão fala para ele, não dá. Se o rei souber, eu estou fodido, Deus pode me cobrar isso aqui. Só que Davi argumenta, Davi mostra o coração dele, Davi mostra o que ele viu aos seus próprios olhos. Beleza, de acordo com a lei, de acordo com o rei, a lei da religião, o rei do país, está errado. Mas o que é mais importante, o pão ou a vida? Você vai salvar vidas, falou com o profeta. E o profeta dá para ele e fala, não conta para ninguém. Em tese, aos próprios olhos de outras pessoas e até do profeta, no começo, era ruim. E aos olhos de Deus que sonda o coração? Isso era bom ou ruim? Essa atitude de Davi, de ter transgredido a lei, de ter colocado o profeta numa situação ruim, de ter gerado ainda mais ira do rei que estava atrás dele. E aos olhos de Deus que sonda os corações, isso era bom ou ruim? Bom. Como que eu sei disso? O próprio Jesus vai usar isso como exemplo. Jesus mostra, Davi fez isso. Quando Jesus permite aos seus discípulos a colher num dia que na lei também não podia colher. Para colher, para comer, para sobreviver, porque Jesus quer mostrar, a vida é mais importante. Então, a gente precisa entender as perspectivas. E o que? Deus sonda os corações. Deus sonda. E aí eu posso te dar um up aqui, ó. Só para você sentir, vai ter um curso que vai vir aí, que é para você aprofundar na Bíblia. Eu vou te dar uma palhinha do que está vindo por aí. Davi, se só o sacerdote poderia comer aquilo, Davi é sacerdote. Davi, ele é rei e ele é sacerdote. Só mastiga isso. Então ele tinha legitimidade até na lei do pessoal ali de Israel para poder comer o pão. Porque ele não era só um cara, ele era legítimo. Quem já viu Game of Thrones, Jon Snow é um bastardo, né? Só que ele é o mais legítimo da série, porque ele tem as duas melhores linhagens, é Davi. E aí eu posso te falar, Davi tem a linhagem de rei e Davi tem a linhagem de sacerdote, assim como Jesus. Jesus é rei e sacerdote. Vai ter isso. Você conhece essas coisas? Você sabe como que vê essa legalidade? Bom,
Fazer fortuna por meio de mentira é vaidade e armadilha mortal. O caminho do culpado é tortuoso, mas quanto ao inocente, a sua conduta é reta. Aqui tem de novo aquele da mulher briguenta. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Não fica brigando não, cara. A alma do ímpio deseja o mal, nem o vizinho recebe dele compaixão. Não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. Que é pica. Deus é inabalável, inatingível. Não tem nada, cara, que você vai poder fazer para ir contra o Senhor. Por isso que quanto mais você tem o caráter de Deus, quanto mais você vive de acordo com a presença, a essência de Deus, isso se aplica a você. Faz a conta. Não tem sabedoria, não tem conselho, não tem entendimento, não tem nenhuma estratégia que possa ser contra Deus. Nada. E aí você começa a viver o caráter exato de Deus. Se aplica a você. Não vai ter sabedoria, conselho, estratégia, planejamento para tentar ser contra você. O caráter te protege. A essência te protege. E ainda você tem o favor do próprio Deus. Deus se agrada de você restaurar isso. O investimento dele, de você ser a imagem dele, a essência dele. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Eu vou fechar nesse versículo aqui, que aí já pula para o 22. Então, o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O cavalo é o símbolo da força do exército. O cavalo, ele é o símbolo da cavalaria, que é onde mostra a força. Se você for ver os filmes de guerra, quem tem as cavalarias, por mais que tenha um número menor, ganha. O cavalo vem atropelando. O cavalo você põe em carruagem. É como se você tivesse os tanques de guerra igual hoje. O cavalo é a força da cavalaria, é a força do exército, a cavalaria. Até hoje na polícia, a cavalaria é os mais temidos. Eu tenho um amigo lá em Brasília, a gente cresceu junto aqui, ele chama Rafael também. Ele é o comandante da cavalaria da Polícia Militar em Brasília. Ele me conta alguns casos que a tropa de choque da cavalaria chega, meus amigos, quando fica esses protestos, o povo na rua, briga, questão de política, de time, festa, a cavalaria chega, os cavalos peitando, e eu já andei nesses cavalos. É gigantão a raça deles, enorme, é bruto. Os cavalos de hipismo, a cavalaria é treinada, e os cavalos são treinados para isso, para chegar e bater o peito. Bom, o que Deus está falando? Você pode preparar a cavalaria, você pode ter os melhores cavalos, você pode ter o melhor exército, mas a resposta da vitória vem do Senhor. É Deus que decide. Quantas guerras improváveis Deus fez um exército improvável vencer. Aquele filme 300, ele é baseado numa passagem bíblica que 300 homens vencem um exército muito forte e grande, o exército mais destemido. O pessoal usou para fazer o filme e colocou na força humana. O exército de Leônidas, muito bem treinado, colocou na força humana, os 300. Tem um filme lá, Rodrigo Santoro participa e tal. Dá para você ver como que era a maldade dos exércitos, igual o de Artaxerxes lá, os assírios. E é isso, o povo de Deus sofreu essa opressão aí. Você às vezes acha que está difícil demais para você, perseguição, o inimigo, sabe de nada. Aí, Deus pegou um exército grande e Deus foi só reduzindo. Tira os homens habilidosos em batalha, tira os homens saudáveis, tira os homens que têm arma, não sei o que. Aí foi sobrando só 300. Por último, ele fala assim, ó, aqueles que deitar no chão e beber a água como um cachorro, sem pôr a patinha na água, sem sujar a água, se curvando, se humilhando, tá pegando, né? Esses vai ser meu exército. Então ele pega 300 caras que não tinham as melhores habilidades, que não tinham as armas de guerra, mas eles tinham o coração que Deus queria. E fala, vocês vão vencer a batalha. Eles não tinham cavalo. Dentro da lei humana, os cavalos,
É essa força? É. Só que a lei espiritual, ela sobrepõe a humana. Por isso é tão importante você ter Deus presente na sua vida e em tudo que você faz. Você tem que aprender a se curvar e beber água como um cachorrinho. Quer ter cavalo? Tenha cavalo. O exército de Deus tinha cavalo. Só que tem hora que Deus vai falar assim: eu não quero seu cavalo, eu quero joelhos dobrados. Eu quero você como um cachorrinho. Bora? Deus abençoe a sua vida. Se você ficou até o final, eu tenho certeza que valeu a pena. Agora me honra aí, tá? Like, compartilhamento, beleza? Até a próxima. Estamos acabando a série, hein?